No programa especial do Climatempo, a gente vai falar de um assunto muito legal. Robótica. E falando de robótica, nós temos que falar de Yaskawa, uma das maiores e mais importantes empresas de tecnologia em robótica do planeta, com Ícaro Sakuyoshi. Vamos escutar. Olha, o país vive hoje possivelmente uma oportunidade única. Quando a gente fala de crescimento de produtividade, nós temos aqui uma explicação muito sensata e muito interessante, que acabou de me ser dada aqui pelo meu amigo Ícaro Sakuyoshi, que é o CEO da Yaskawa Motomen aqui no Brasil, uma das maiores e mais importantes empresas de robótica do mundo, posso considerar isso. Ô Ícaro, você me fez uma explanação agora que eu fiquei realmente impressionado, eu acho que tem tudo a ver. Primeiro, nós estamos buscando uma produtividade cada vez melhor, não é? E temos uma janela de oportunidade onde as empresas estão passando de deixar de fabricar os seus insumos e componentes na Ásia para produzirem internamente. E esta é uma explicação lógica da possibilidade onde a automação e a robótica serão imprescindíveis. É isso mesmo? É isso mesmo, Cacá. Bom, primeiramente, é um prazer enorme poder estar aqui contigo, batendo papo novamente. Como eu disse, é muito mais agradável quando a gente pode se encontrar pessoalmente, mas em épocas de pandemia nós temos que nos virar com esse bate-papo de modo remoto, né? Mas essa pergunta sua, Cacá, esse questionamento, ele é bastante interessante pelo momento atual que a gente vem passando, né? Com a pandemia, a gente percebeu os problemas que nós temos de logística, principalmente com aqueles produtos que são manufaturados na Ásia, principalmente na China, né? A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, frequentemente divulga dados relativos à produção industrial mundial, né? E esses dados, essa série histórica, ele começou a ser feito no início dos anos 90, né? E um dado curioso que a gente pode observar, olhando lá quando iniciou esses dados serem apontados, em meados dos anos 90, a indústria instalada no Brasil tinha uma participação de 1% na produção industrial mundial, né? E a China também, à época, tinha apenas 1%, né? O Brasil, ao longo de quase 3 décadas, praticamente apenas andou de lado. Nós continuamos em torno de 1% de participação na indústria mundial, e a China saltou para impressionantes 30%. E agora, com a pandemia, o mundo descobriu, né, aliás, já há um tempo, né, a gente vinha percebendo o quão arriscado e o perigo que nós dependermos 30% da manufatura sendo feita na China. Então, agora o que a gente observa é que a cadeia de suprimentos está se movimentando e vários países, né, países industrializados, estão se mobilizando, buscando trazer de volta para os seus países de origem suas indústrias, né, e produzirem localmente. Na realidade, esse movimento começou, Cacá, em 2011, né, quando na Alemanha foi cunhada na feira de Hannover, em 2011, o termo Indústria 4.0, onde nós temos aí a robótica como um dos protagonistas, né, da automação, porque justamente tendo uma indústria altamente robotizada, altamente automatizada, a gente consegue devolver a competitividade para a indústria, aumentar a sua produtividade, e aí, então, a gente tem a chance de ter uma indústria local, ter uma indústria local competitiva novamente. Eu acho que isso aí, nós temos exemplos clássicos aqui, eu não vou nem ficar mencionando o nome das empresas, mas tem grandes corporações
que pela alta do dólar deixaram, não compensava mais fabricar na China e passaram a fazer os seus componentes aqui. Essa coisa da logística que você falou, nós tivemos um exemplo clássico agora. Naquele Golfo, naquela passagem estreita que ficou um cargueiro que fechou o canal, aquele canal que ficou um navio... Canal de Suez. Hã? Não entendi. Canal de Suez. O canal de Suez, que ficou um cargueiro enorme que ficou por 15 dias. Agora, 15 dias sem chegar mercadoria da Ásia para cá, imagine o tamanho do prejuízo e do buraco que essa coisa causou. Essa é a história da logística. Então, dólar alto, logística complexa, e aonde o segmento da tecnologia 4.0 entra como uma luva nesse momento, para que seja... Exato. Não é isso? Exato. Aqui no Brasil, Cacá, nós temos uma grande oportunidade, é uma grande janela, eu vejo que se abre, em décadas. Né? Em décadas que a gente não tem uma oportunidade dessa, talvez nós não teremos novamente. Né? É a chance de nós trazermos essas indústrias para produzirem aqui no Brasil de uma maneira altamente automatizada, altamente robotizada, ou seja, a produtividade lá em cima e altamente competitiva. A indústria 4.0, ela é formada por uma série de tecnologias que já são existentes e que apenas estão convergindo, né? E fornecedores dessas tecnologias, muitas delas empresas multinacionais, elas estão instaladas aqui no Brasil e elas estão prontas, né, e ávidas para servir ao mercado e a servir às empresas, às indústrias que aqui estão instaladas. Então, é uma oportunidade ímpar e única, talvez, em décadas. É muito legal, é muito interessante, porque a gente acredita, primeiro, que esses esforços repetitivos, né, que quando você, numa indústria como essa, de componentes, você tem muitos esforços repetitivos, né, que podem vir a gerar aquela história do LER, né, e que podem, por sua vez, ser muito mais complicado, você ter que correr atrás da história da saúde do trabalhador, né, porque a produtividade às vezes não compensa, né? Você está prejudicando as pessoas, o trabalhador. E com a história da robótica, isso vai ajudar muito, né? E ajuda, diminui a história do LER, você aproveita o ser humano para outras coisas e aumenta a chance de produzir coisas aqui, né? É isso aí, Cacá. Eu uso sempre como exemplo o Japão, né, a nossa matriz, Yaskawa, uma empresa centenária, né, lá fundada no Japão em 1915, e o melhor exemplo é o exemplo da própria sociedade japonesa, né? A robótica é amplamente difundida, muito utilizada na indústria, em vários segmentos, né? E quais os benefícios que a robotização trouxe para a sociedade japonesa, né? A gente olha lá para o Japão, os níveis de desemprego são baixos, né? O analfabetismo praticamente não existe, a longevidade é um dos povos que são mais longevos. Então, a tecnologia ela vem para trazer qualidade de vida e melhorar a sociedade como um todo. E o Japão é um exemplo disso. Se a robótica trouxesse desemprego, problemas sociais e outras coisas que muitas vezes, às vezes, falam sem conhecer a fundo, o Japão não estaria onde eles estão hoje, porque a robótica lá é amplamente difundida, amplamente aplicada e é um dos maiores consumidores de robôs no mundo, né? Então, o exemplo está aí. Ícaro, eu fico muito feliz, primeiro, de continuar junto com a Yaskawa, falando dessa sua tecnologia, da sua competência, dos seus parceiros, que têm testemunhos incríveis. Nós fizemos há pouco tempo um testemunho da Zegla, uma empresa de alimentos e bebidas, né, de engarrafamento, de várias coisas, e foram muito legais todas as coisas que a gente tem feito, e a gente fica feliz de poder continuar falando de Yaskawa. Meu amigo, muito obrigado pela aula aí que você me deu aí.
da oportunidade, que a gente tem uma janela de oportunidade no país, e a gente coloca o programa sempre à sua disposição, tá bom? Sempre um enorme prazer, Cacá. Muito obrigado. Estamos à disposição. Um Um abraço. abraço e a gente continua. Até já.